O Rio Colorado serpenteia pelo oeste dos Estados Unidos por mais de 2.000 quilômetros, desde os picos cobertos de neve das Montanhas Rochosas, descendo por desfiladeiros deslumbrantes, atravessando desertos e cruzando a fronteira com o México. É o sexto maior rio dos Estados Unidos e atravessa 7 estados americanos e 2 mexicanos. Sua bacia hidrográfica abrange 8% da América continental. Com seus afluentes, é a fonte de água para mais de 40 milhões de pessoas. Contudo, os cientistas estão alarmados com a rapidez com que esse incrível rio está secando. Mas essa não é a única coisa que incomoda os cientistas, pois os leitos dos rios secos estão expondo coisas terríveis. Quer saber mais? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você irá conhecer todos os mistérios e segredos por trás do Rio Colorado. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. O Rio Colorado está em crise. O problema vem crescendo há décadas, mas chegou ao auge nos últimos anos porque os principais reservatórios do rio caíram para níveis perigosamente baixos, levando o governo Biden a pedir cortes sem precedentes no uso de água entre os 40 milhões de pessoas que dependem do rio. Isso está forçando decisões difíceis no Ocidente. 6 dos 7 estados ao longo do Rio Colorado concordaram com a abordagem de cortes que os aproximaria do que o governo Biden está pedindo. Mas a Califórnia, o maior usuário de água ao longo do rio, continua sendo o único reduto, deixando as autoridades preocupadas com planos conflitantes. Assim, à medida que o país começa a prestar mais atenção à situação do Rio Colorado, abordaremos algumas questões sobre ele. Por que o Rio Colorado está secando? O Rio Colorado está secando devido a uma combinação de uso excessivo crônico dos recursos hídricos e uma seca histórica. O período seco durou mais de 2 décadas, estimulado por um clima mais quente, devido principalmente à queima de combustíveis fósseis pelos humanos. Essas condições mais quentes e secas no oeste dos Estados Unidos drenaram os principais reservatórios construídos no rio: Lake Powell, na fronteira Arizona-Utah, e Lake Mead, na fronteira Arizona-Nevada, para níveis nunca vistos desde que esses reservatórios foram preenchidos pela primeira vez décadas atrás. Em 1999, um ano antes do início da seca, esses 2 lagos juntos continham quase 47,6 milhões de acres-pés de água, cerca de 92% cheios. Esta semana eles acumularam 12,9 milhões de acres-pés de água, ou cerca de 1/4 cheio. Um acre-pé é igual a 326 mil galões de água, tanto quanto 2 a 3 residências típicas usariam em um ano. O acre-pé é uma unidade de volume usada nos Estados Unidos da América como referência aos recursos de água de grande potência. A quantidade de água usada pelos 7 estados ocidentais e pelo México excede em muito a quantidade de água que corre pelo rio, explicou James Pride, chefe do grupo de pesquisa e modelagem do Rio Colorado no Bureau of Reclamation, em uma apresentação em Las Vegas. Assim, entre 2000 e 2020, o fluxo natural do Rio Colorado foi, em média, de 13,4 milhões de acres-pés. Nesse mesmo período, o consumo médio de água foi de 15 milhões de acres-pés. Desde o início da seca, o uso da água superou o abastecimento em 33,6 milhões de acres-pés. Esses reservatórios nos serviram por 23 anos, mas agora estamos levando-os ao limite, disse Pride. Uma das dinâmicas mais assustadoras que está ocorrendo nos últimos anos é a mudança na relação entre a neve acumulada nas montanhas e o escoamento para os reservatórios. O ano passado foi um ano de neve decente, cerca de 90% da quantidade normal de neve caiu, mas apenas cerca de 60% do escoamento normal atingiu os reservatórios. Em 2021, as coisas foram ainda piores. Outro ano de 90% de neve resultou em 29% de escoamento médio. Os cientistas atribuem esse colapso à mudança climática, às condições mais quentes e secas que agora permeiam o Ocidente.
Solos mais secos absorvem mais água antes que ela chegue aos lagos. O que a Califórnia quer fazer sobre a crise do Rio Colorado? A Califórnia é o elefante na sala das negociações do Rio Colorado. Ela usa mais água do que qualquer estado. É também o obstáculo remanescente entre os 7 estados nas negociações atuais sobre como atender à pressão do governo Biden de cortar de 2 a 4 milhões de acres-pés no uso e impedir que os reservatórios atinjam o pool morto. A Califórnia não assinou esta semana um plano dos outros 6 estados, Utah, Colorado, Nevada, Arizona, Novo México e Wyoming, e em vez disso ofereceu seu próprio plano. Assim, os planos de duelo finalmente chegam a um lugar semelhante. Quando os níveis do reservatório do Lago Mead caírem perto da piscina morta, ambos os planos proporiam uma escala semelhante de corte de cerca de 3,3 milhões de acres-pés. Mas no caminho para baixo, o momento desses cortes e qual estado os faz são muito diferentes. O plano de 6 estados atribuiu 1,5 milhão de acres-pés de água perdida à evaporação e outras perdas do sistema. Os cortes no abastecimento para dar conta dessa quantidade de água seriam divididos entre os estados da bacia inferior, uma vez que a elevação do Lago Mead estivesse abaixo de 1.145 pés, o que é agora. Isso se traduz em pelo menos 766 mil acres-pés de cortes para a Califórnia. O plano da Califórnia oferece cortar muito menos, pelo menos inicialmente 400 mil acres-pés por ano até 2026, uma redução de cerca de 9%, com cortes crescentes à medida que os níveis dos reservatórios caem. As autoridades da Califórnia argumentam que seu plano segue a lei do rio, dando prioridade às regiões agrícolas nos vales Imperial e Coachella, que estabeleceram o direito de uso da água antes de outras áreas urbanas. Assim, o secretário de Recursos Naturais do estado, Wade Crawford, escreveu no Twitter esta semana que o plano de 6 estados subverte os direitos, pactos e acordos existentes há muito tempo dos quais os usuários de água urbana e rural da Califórnia dependem. Mas o plano da Califórnia também impõe um fardo enorme ao Arizona. Nos níveis mais baixos, isso significaria um corte de quase 1 milhão de acres-pés adicionais para o Arizona, deixando o estado com apenas 600 mil acres-pés de água do rio. A cota do Arizona a partir do rio é de 2,8 milhões de acres-pés. Vou ter pesadelos esta noite, disse Pete Jacobs, membro do conselho do Central Arizona Project, em uma reunião do conselho na quinta-feira. Acho que todos teremos noites sem dormir por causa desse número, disse o presidente do conselho, Terry Goddard. Mas será que a neve pesada nesse inverno ajudará o Rio Colorado? A principal fonte de escoamento do Rio Colorado é a neve que se acumula nas montanhas rochosas. Este ano, a neve na área que alimenta o Rio Colorado está chegando a 143% do normal para esta época do ano, disse Venita Carfa, gerente de programas do Rio Colorado no Central Arizona Project, na reunião do conselho da organização. A neve ajudou a atrasar a linha do tempo para alguns dos cenários mais terríveis enfrentados pelo rio. Contudo, projeções do Bureau of Reclamation nos últimos meses mostram que o Lago Powell poderia cair abaixo do nível em que a barragem do Glen Canyon não poderia mais produzir eletricidade em julho. Mas a última projeção em janeiro não mostra o lago abaixo desse nível este ano. A mudança também se deve em parte ao fato de que o departamento mudou o cronograma de liberação de água da represa de Glen Canyon, reduzindo suas liberações mensais de água até abril e aumentando-as nos meses posteriores para ajudar a proteger os níveis do reservatório. Mas os maiores temores permanecem de que, sem grandes reduções na quantidade de água que os estados consomem do rio, esses reservatórios continuarão a secar. Contudo, enquanto as implicações ambientais na secagem do Rio Colorado são enormes, as descobertas que estão surgindo do leito do rio são chocantes. De acordo com um comunicado de imprensa do National Park Service, um conjunto de restos humanos foi encontrado no Lago Mead. Este é pelo menos o terceiro corpo encontrado na área do Lago Mead, já que o maior reservatório do país, o Rio Colorado, recuou a níveis sem precedentes. O primeiro corpo foi encontrado em um barril e provavelmente, de acordo com um comunicado de imprensa da Polícia Metropolitana de Las Vegas,
Era uma vítima de assassinato que morreu com um ferimento à bala em algum momento entre meados dos anos 70 e início dos anos 80, com base nas roupas e calçados com os quais a vítima foi encontrada. Outro conjunto de restos mortais foi encontrado na área de Calville Bay. O recuo das águas também expôs barcos afundados anteriormente, incluindo uma embarcação da Segunda Guerra Mundial. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que esse incrível e importante rio retornará aos seus dias de glória? O que essa seca pode representar? Quais serão as suas consequências? Conta pra gente nos comentários, queremos saber sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.